Existe uma verdade sombria que poucos ousam confrontar. Enquanto você luta para entender por que certas pessoas parecem sugar sua energia vital, deixando exausto e questionando sua própria sanidade, há forças psíquicas muito mais profundas em operação do que você imagina. Carl Jung, o grande explorador do inconsciente humano, nos alertou sobre a existência de aspectos sombrios da psique que, quando não reconhecidos e integrados, podem se manifestar de formas destrutivas, tanto em nós quanto naqueles que nos cercam. O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre o comportamento narcisista superficial que todos conhecem, mas sobre 7 forças arquetípicas primitivas que operam nas profundezas da psique humana, criando padrões de manipulação tão mistérios e poderosos que a maioria das pessoas jamais consegue identificá-los. Estas não são simples características comportamentais. São verdadeiros demônios psicológicos que se alimentam da energia vital de suas vítimas, mantendo-as presas em ciclos viciosos de trauma e dependência emocional. Jung compreendia que aquilo que chamamos de mal não é uma força externa, mas sim aspectos rejeitados e não integrados da psique humana, que, quando reprimidos, ganham vida própria no inconsciente, manifestando-se através de projeções, manipulações e padrões destrutivos de relacionamento. O narcisista patológico não é simplesmente alguém que se ama demais, como a cultura popular sugere, mas sim um indivíduo cuja sombra psicológica se tornou tão dominante que ele perdeu completamente o contato com sua verdadeira essência, transformando-se em uma espécie de vampiro emocional que precisa desesperadamente drenar a energia vital de outros para manter sua frágil construção egóica. Quando você compreender os 7 demônios que habitam a psique narcisista e como eles operam para mantê-lo desesperado, você finalmente terá as chaves para sua libertação definitiva. O primeiro demônio que o narcisista esconde desesperadamente de sua percepção é o devorador de identidade, uma força psíquica primitiva que Jung identificaria como uma manifestação extrema do arquétipo da sombra projetada. Este demônio opera através de um mecanismo psicológico sofisticado. Ele estuda meticulosamente sua personalidade, seus sonhos, suas aspirações mais profundas, não para conectar-se genuinamente com você, mas para criar uma máscara perfeita que espelhe exatamente aquilo que você mais deseja ver em um parceiro, amigo ou mentor. É como se ele possuísse um misterioso radar psíquico capaz de detectar suas feridas mais profundas, seus medos mais secretos e suas necessidades emocionais mais urgentes, utilizando essas informações para construir uma persona irresistível que funciona como uma ferida armadilha psicológica praticamente infalível. Jung nos ensinou que todos nós possuímos uma tendência natural de projetar aspectos inconscientes de nossa psique nos outros, especialmente aqueles aspectos que desejamos desenvolver ou curar em nós mesmos. O devorador de identidade explora essa tendência de forma predatória, apresentando-se como a encarnação perfeita daquilo que sua alma mais anseia. Se você busca segurança emocional, ele se tornará o homem ou a mulher mais estável e confiável que você já conheceu. Se você almeja aventura e espontaneidade, ele se transformará no espírito livre mais cativante do mundo. Se você precisa de validação intelectual, ele demonstrará uma inteligência e sofisticação cultural que o deixarão fascinado.
Este processo não é consciente nem calculado de forma racional. É um mecanismo psíquico automático que surge da desesperada do narcisista de obter suprimento narcísico para alimentar seu desgostado ego faminto. O aspecto mais perturbador deste primeiro demônio é que ele não apenas imita sua personalidade ideal, mas literalmente se alimenta de sua identidade autêntica no processo. Conforme você se abre, compartilha seus sonhos, revela suas vulnerabilidades e expressa suas opiniões mais genuínas, o narcisista absorve essas informações como um parasita psíquico, incorporando-as em sua própria persona, enquanto simultaneamente desvaloriza e diminui sua expressão original dessas mesmas qualidades. Você começa a notar que suas próprias ideias são repetidas pelo narcisista como se fossem criações originais dele. Seus gostos musicais ou artísticos são adotados e depois apresentados como se ele os tivesse descoberto primeiro. E suas próprias experiências de vida são recontadas por ele como se fossem suas próprias aventuras. Este processo de vampirismo identitário é tão misterioso que a maioria das pessoas não consegue percebê-lo até que seja tarde demais. Você gradualmente começa a se sentir esvaziado, confuso sobre quem realmente é, questionando suas próprias percepções e memórias. Jung chamaria isso de um sádio eclipse da persona, onde sua verdadeira identidade é obscurecida pela sombra projetada do outro. O narcisista consegue fazer você se sentir sarcástico e único, precisamente porque ele está refletindo de volta para você uma versão idealizada de si mesmo. Mas essa mesma capacidade de espelhamento é o que o torna tão perigoso, pois ele não possui um self genuíno para oferecer em troca. O segundo demônio é ainda mais insidioso, o manipulador de realidade, uma força que opera através do que Jung reconheceria como uma distorção sistemática da função psicológica da percepção. Este demônio possui a capacidade diabólica de fazer você questionar sua própria sanidade, memória e percepção da realidade através de técnicas de manipulação psicológica tão refinadas que você pode passar anos sem perceber que está sendo sistematicamente condicionado a duvidar de si mesmo. O manipulador de realidade não trabalha através de mentiras grosseiras ou contradições óbvias, mas sim através de distorções sutis, omissões estratégicas, recontextualizações habilidosas e uma forma particular de gaslighting emocional que corrói lentamente sua confiança em suas próprias percepções. Jung compreendia que nossa percepção da realidade é construída através da interação complexa entre nossas funções psicológicas conscientes e conteúdos inconscientes, e que essa construção perceptual pode ser influenciada e distorcida por fatores externos. O manipulador de realidade explora essa maleabilidade natural da percepção humana de forma predatória, criando o que poderíamos chamar de uma realidade paralela, onde as regras normais de causa e efeito, responsabilidade pessoal e verdade objetiva são constantemente redefinidas para servir às necessidades egóicas do narcisista. Nesta realidade alternativa, o narcisista sempre é a vítima, mesmo quando é claramente o agressor. Suas falhas são sempre culpa de outras pessoas ou circunstâncias externas. Seus sucessos são sempre resultado de seu próprio mérito, enquanto os sucessos dos outros são minimizados ou atribuídos à sorte. O aspecto mais perturbador do manipulador de realidade é sua capacidade de fazer essas distorções parecerem não apenas plausíveis, mas convincentes e até mesmo lógicas.
Ele possui uma habilidade quase sobrenatural de recontextualizar eventos passados, fazendo você se lembrar das coisas de forma diferente do que realmente aconteceram. Conversas são reinterpretadas, promessas são negadas, compromissos são redefinidos e, gradualmente, você começa a duvidar de sua própria memória e julgamento. Este processo é particularmente devastador para pessoas que já possuem tendências à autorreflexão e autocrítica, pois o narcisista explora essas qualidades saudáveis, transformando-as em armas contra a própria vítima. Jung nos alertou sobre o perigo de permitir que outros definam nossa realidade para nós, enfatizando a importância da individuação como um processo de desenvolvimento da capacidade de discernir entre nossas próprias percepções autênticas e as projeções ou manipulações dos outros. O manipulador de realidade ataca precisamente esta capacidade, criando uma dependência psicológica, onde você gradualmente perde a confiança em sua própria capacidade de avaliar situações, pessoas e até mesmo suas próprias emoções. Você se torna dependente da interpretação do narcisista sobre a realidade, aceitando suas explicações mesmo quando elas contradizem sua experiência direta ou intuição natural. Este segundo demônio trabalha em conjunto com o primeiro, pois conforme sua identidade é devorada e sua percepção da realidade é distorcida, você se torna cada vez mais vulnerável aos outros demônios que operam na psique narcisista. Você perde não apenas a capacidade de reconhecer manipulação, mas também a confiança em sua própria capacidade de reconhecê-la, criando um estado de dependência psicológica que pode durar anos ou até décadas se não for conscientemente confrontado e superado. O terceiro demônio revela-se como o mercador de culpa, uma entidade psíquica que Jung reconheceria como uma manifestação patológica do arquétipo do juiz interior, mas operando de forma completamente invertida e projetada. Este demônio possui a capacidade diabólica de transformar qualquer situação, não importa quão claramente a responsabilidade recaia sobre o narcisista, em uma oportunidade para fazer você se sentir culpado, responsável e moralmente deficiente. O mercador de culpa não trabalha através de acusações diretas ou ataques frontais, mas sim através de um sistema sofisticado de manipulação emocional que explora suas tendências naturais à empatia, responsabilidade pessoal e desejo de harmonia nos relacionamentos. Jung compreendia que a culpa genuína serve uma função psicológica importante, alertando-nos quando nosso comportamento está em desalinhamento com nossos valores morais mais profundos e motivando-nos a fazer reparações ou mudanças necessárias. No entanto, ele também reconhecia que a culpa pode ser artificialmente induzida e manipulada por outros como uma forma de controle psicológico. O mercador de culpa explora essa ferida vulnerabilidade, criando o que poderíamos chamar de culpa tóxica ou culpa artificial, onde você se sente sede, responsável por emoções, comportamentos e consequências que estão completamente fora de seu controle ou responsabilidade direta. O mecanismo através do qual este terceiro demônio opera é particularmente sofisticado. Ele começa identificando suas áreas de maior sensibilidade moral e emocional, aqueles aspectos de sua personalidade onde você possui os mais altos padrões para si mesmo ou onde você carrega feridas emocionais não resolvidas. Se você valoriza profundamente a lealdade, o narcisista encontrará formas de fazer você se sentir desleal, mesmo quando você está sendo perfeitamente razoável em estabelecer limites saudáveis. Se você possui tendências perfeccionistas, ele amplificará suas próprias falhas e inadequações, fazendo você se sentir responsável por consertá-lo ou compensar suas deficiências.
Se você tem um confiante senso de justiça, ele distorcerá situações para fazer você sentir que está sendo injusto com ele, mesmo quando você está simplesmente defendendo seus próprios direitos básicos. O mercador de culpa também opera através do que poderíamos chamar de chantagem emocional sofisticada, onde o narcisista usa sua própria dor, trauma ou dificuldades como armas psicológicas para induzir culpa em você. Ele compartilhará histórias de sua infância difícil, seus relacionamentos passados traumáticos, suas lutas financeiras ou profissionais, não como uma forma genuína de vulnerabilidade e conexão, mas como uma forma de criar uma dinâmica onde qualquer crítica, limite ou resistência de sua parte é recontextualizada como crueldade adicional infligida a alguém que já sofreu o suficiente. Esta é uma forma particularmente perniciosa de manipulação porque explora seus instintos naturais de compaixão e cuidado, transformando essas qualidades belas em vulnerabilidades que podem ser exploradas. Jung nos ensinou que a individuação requer a capacidade de distinguir entre responsabilidade genuína e culpa projetada, entre compaixão saudável e codependência destrutiva. O mercador de culpa ataca precisamente essa capacidade de discernimento, criando uma confusão emocional onde você não consegue mais distinguir entre suas próprias responsabilidades legítimas e as demandas emocionais irracionais do narcisista. Você começa a assumir responsabilidade pelas emoções dele, pelo humor dele, pelo sucesso ou fracasso dos relacionamentos e até mesmo pelas consequências das desgostadas próprias escolhas destrutivas dele. Este terceiro demônio é particularmente eficaz porque explora algo que Jung identificou como uma tendência universal na psique humana: nossa necessidade de significado e propósito, mesmo em situações de sofrimento. O mercador de culpa oferece uma forma distorcida de significado, onde seu sofrimento no relacionamento é recontextualizado como evidência de sua importância, sua bondade, seu valor moral. Você começa a acreditar que quanto mais você suporta, perdoa e se sacrifica, mais isso prova que você é uma pessoa boa e amorosa. Esta distorção é particularmente seduzosa, porque contém elementos de verdade espiritual e psicológica, mas os perverte para servir aos propósitos de controle e exploração. O quarto demônio emerge como o vampiro de energia, uma força que Jung reconheceria como uma manifestação extrema de desgostoso parasitismo, onde o narcisista desenvolveu mecanismos inconscientes para extrair e consumir a energia vital de outros como uma forma de compensar sua própria desconexão de fontes internas de vitalidade e propósito. Este demônio não trabalha apenas através de demandas óbvias de atenção ou suporte, mas através de padrões sutis, de drenagem energética, que deixam você se sentindo misteriosamente exausto, deprimido e esvaziado após interações com o narcisista. Mesmo quando superficialmente essas interações parecem normais ou até mesmo positivas. Jung compreendia que todos nós possuímos o que ele chamava de libido, ou energia psíquica, uma força vital que, quando saudável, flui naturalmente entre investimento em si mesmo, nos outros e no mundo ao nosso redor. Em indivíduos psicologicamente saudáveis, essa energia é continuamente renovada através de conexões significativas, atividades criativas, descanso, contemplação e engajamento com propósitos maiores que o ego pessoal. No entanto, Jung também reconhecia que certos padrões psicopatológicos podem resultar em uma incapacidade de gerar ou manter essa energia internamente, criando uma necessidade compulsiva de extraí-la de fontes externas.
O vampiro de energia opera através de múltiplos mecanismos simultâneos que são particularmente difíceis de detectar, porque muitas vezes se disfarçam como comportamentos normais ou até mesmo carinhosos. Um desses mecanismos é o que poderíamos chamar de demanda emocional constante, onde o narcisista cria crises, dramas ou problemas emocionais que requerem sua atenção, energia e recursos psicológicos. Essas crises raramente são genuínas emergências, mas são apresentadas com tal urgência e intensidade emocional que você se sente compelido a abandonar suas próprias necessidades, projetos ou bem-estar para atender às demandas dele. Outro mecanismo através do qual este quarto demônio opera é a interrupção sistemática de seus próprios processos de renovação energética. O narcisista desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de detectar quando você está se reconectando com suas próprias fontes de energia e vitalidade, seja através de hobbies, amizades, projetos criativos, práticas espirituais ou simplesmente momentos de paz e solitude. Nesses momentos, ele invariavelmente criará alguma forma de interrupção, demanda ou crise que força você a redirecionar sua energia de volta para ele e suas necessidades. Jung nos alertou sobre a importância de manter o que ele chamava de uma economia psíquica saudável, onde nossa energia é investida de forma equilibrada em diferentes aspectos de nossa vida e desenvolvimento pessoal. O vampiro de energia subverte completamente essa economia natural, criando um sistema onde praticamente toda a sua energia psíquica é canalizada para atender às necessidades insaciáveis do narcisista. Você gradualmente perde contato com seus próprios interesses, paixões, sonhos e até mesmo necessidades básicas de autocuidado, porque toda a sua energia disponível está sendo consumida pelo buraco negro energético que é a psique não integrada. O aspecto mais insidioso do vampiro de energia é que ele frequentemente opera através de ciclos de intensidade emocional que simulam sarcástica intimidade genuína e conexão profunda. O narcisista alterna entre momentos de charme intenso, atenção focada e aparente vulnerabilidade emocional e períodos de frieza, crítica ou abandono emocional. Esta alternância cria o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, um dos padrões de condicionamento mais poderosos e viciantes conhecidos pela psicologia comportamental. Seu sistema nervoso torna-se descondicionado a buscar desesperadamente os momentos de intensidade positiva, investindo quantidades enormes de energia na tentativa de recriar ou manter esses estados de conexão aparente. Jung reconheceria este padrão como uma forma de possessão psicológica, onde um complexo autônomo na psique do narcisista literalmente se apossa de sua energia vital para sustentar sua própria existência. Você não está apenas em um relacionamento com uma pessoa, mas sendo energeticamente parasitado por um complexo psicológico que desenvolveu uma vida semi-independente e uma necessidade compulsiva de se alimentar da energia de outros. Esta compreensão é crucial porque explica por que racionalizações, apelos à empatia ou tentativas de comunicação consciente raramente são eficazes com narcisistas patológicos. Você não está lidando principalmente com uma pessoa, mas com um complexo autônomo que possui suas próprias necessidades e impulsos separados da consciência da pessoa hospedeira. O quinto demônio manifesta-se como o assassino de sonhos, uma força psíquica que Jung reconheceria como uma inversão maligna do arquétipo do mentor ou guia, operando através da sabotagem sistemática de sua conexão com seu próprio potencial criativo, aspirações pessoais e senso de possibilidade no mundo.
Este demônio não trabalha através de proibições diretas ou ataques frontais aos seus sonhos e ambições, mas sim através de um processo sutil de erosão psicológica que gradualmente faz você questionar sua própria competência, valor e direito de perseguir aquilo que mais profundamente ressoa com sua alma. Jung compreendia que nossos sonhos e aspirações mais profundas não são meros caprichos egóicos, mas expressões da individuação em processo, chamados da alma para desenvolver e expressar aspectos únicos de nosso potencial humano. Ele via a criatividade e a busca por propósito como impulsos fundamentais da psique saudável, conectando-nos não apenas com nossa própria realização pessoal, mas com significados arquetípicos maiores que transcendem o ego individual. O assassino de sonhos ataca precisamente essa conexão vital, criando uma desconexão progressiva entre você e sua própria força criativa e visionária. O mecanismo através do qual este quinto demônio opera é particularmente misterioso e multifacetado. Inicialmente, ele pode até mesmo aparecer como um apoiador de seus sonhos, demonstrando interesse e entusiasmo por seus projetos criativos, ambições profissionais ou visões pessoais. No entanto, esse suporte inicial é sempre acompanhado por sugestões sutis de modificação, melhoramento ou redirecionamento que, gradualmente, distorcem sua visão original até que ela se torne irreconhecível ou completamente alinhada com os interesses e necessidades do narcisista ao invés dos seus próprios. Outro mecanismo crucial é o que poderíamos chamar de sabotagem através de plantio de dúvidas, onde o narcisista planta sementes de dúvidas sobre sua capacidade, talento ou direito de perseguir seus sonhos. Essas dúvidas são frequentemente apresentadas como preocupação genuína ou realismo prático. Você tem certeza de que é bom o suficiente para isso? Não seria mais prudente ter um plano alternativo? Eu só não quero ver você se machucando se isso não der certo. Superficialmente, essas declarações podem parecer cuidadosas ou até mesmo sábias, mas seu efeito cumulativo é criar uma atmosfera psicológica onde seus sonhos são constantemente questionados, minimizados ou recontextualizados como fantasias irrealistas. Jung nos ensinou que a individuação requer coragem para seguir nosso próprio caminho único, mesmo quando esse caminho diverge das expectativas sociais convencionais ou das opiniões daqueles ao nosso redor. O assassino de sonhos subverte essa coragem natural, criando uma dinâmica psicológica onde perseguir seus próprios sonhos e aspirações é recontextualizado como egoísmo, irresponsabilidade ou até mesmo crueldade para com o narcisista, que invariavelmente encontrará formas de se apresentar como a vítima de suas ambições pessoais. Um dos aspectos mais devastadores do assassino de sonhos é sua capacidade de usar seu próprio sucesso como uma arma contra você. Se você consegue algum progresso em direção aos seus objetivos, o narcisista encontrará formas de minimizar esse sucesso, atribuí-lo à sorte ou circunstâncias externas, ou criar drama e crise que força você a abandonar ou negligenciar seus avanços para atender às suas necessidades emocionais. Se você falha ou encontra obstáculos naturais em sua jornada, essas dificuldades são amplificadas e usadas como evidência de que seus sonhos eram irrealistas desde o início. Este demônio também opera através do que poderíamos chamar de desvio de recursos, onde o narcisista cria demandas constantes de seus recursos financeiros, temporais e energéticos que tornam praticamente impossível investir adequadamente em seus próprios projetos e aspirações.
Você se encontra constantemente atendendo às crises dele, financiando suas necessidades ou simplesmente investindo tanto tempo e energia em manter o relacionamento funcionando que não sobra nada para seus próprios sonhos e objetivos. Jung reconheceria este padrão como uma forma de possessão por um complexo que ele chamaria de eterno jovem negativo ou ancião destrutivo, onde aspectos arquetípicos que deveriam inspirar crescimento e expansão são invertidos e usados para criar estagnação e limitação. O resultado é que você gradualmente perde contato não apenas com seus sonhos específicos, mas com sua própria capacidade de sonhar, de imaginar possibilidades melhores para sua vida, de sentir esperança e entusiasmo pelo futuro. O sexto demônio revela-se como o ferceeiro da alma, uma força psíquica que Jung reconheceria como uma manifestação extrema do arquétipo da grande mãe em sua forma negativa ou devoradora, operando através da criação de dependências emocionais, financeiras e psicológicas tão profundas e entrelaçadas que você gradualmente perde a capacidade de imaginar ou criar uma vida independente, fora do controle e influência do narcisista. Este demônio não trabalha através de ameaças diretas ou controle físico óbvio, mas sim através de um sistema sofisticado de amarras psicológicas que fazem a liberdade parecer mais aterrorizante que a própria prisão. Jung compreendeu que o arquétipo da grande mãe, quando operando de forma saudável, proporciona nutrição, segurança e suporte que facilitam o crescimento e eventual independência daqueles sob seus cuidados. No entanto, quando este arquétipo torna-se patológico ou possuído por complexos destrutivos, ele se transforma em uma força devoradora que mantém outros em um estado de dependência perpétua para satisfazer suas próprias selfish, necessidades narcisísticas de sentir-se necessário, poderoso e indispensável. O carcereiro da alma explora esta dinâmica arquetípica, criando uma prisão psicológica que é simultaneamente confortável e limitante, oferecendo segurança em troca de liberdade. O mecanismo através do qual este sexto demônio opera é extraordinariamente complexo e frequentemente leva anos para ser totalmente implementado. Ele começa com o que parece ser generosidade genuína e cuidado amoroso. O narcisista oferece suporte financeiro, emocional ou prático que resolve problemas reais em sua vida e cria uma sensação genuína de gratidão e alívio. Este suporte inicial não é necessariamente calculado conscientemente, mas surge de uma necessidade compulsiva do narcisista de criar outros que dependam dele para validar sua própria importância e valor. Gradualmente, no entanto, este suporte se torna condicionado e manipulativo. O narcisista começa a usar sua dependência desse suporte como alavanca para controlar seu comportamento, suas escolhas, suas relações com outras pessoas e até mesmo seus pensamentos e sentimentos. Depois de tudo que eu fiz por você, torna-se uma frase frequente, usada para justificar demandas irracionais e para fazer você se sentir culpado por qualquer hesitação em conformar-se completamente com as expectativas e necessidades dele. Jung nos alertou sobre o perigo de permitir que outros assumam responsabilidades que legitimamente pertencem a nós, pois isso cria uma distorção na economia psíquica natural, onde nossa própria capacidade de autoconfiança e autodeterminação gradualmente atrofia por falta de uso.
O carcereiro da alma explora essa vulnerabilidade, assumindo progressivamente mais responsabilidade por aspectos de sua vida que você deveria estar gerenciando independentemente, criando uma dinâmica onde você se torna cada vez mais incapaz ou relutante em tomar decisões ou ações sem a aprovação, orientação ou suporte direto do narcisista. Um dos aspectos mais insidiosos do carcereiro da alma é sua capacidade de fazer você se sentir especial e privilegiado por estar sob seu controle. O narcisista apresenta sua dependência dele como evidência de um relacionamento único e especial, algo que outras pessoas não conseguem entender ou apreciar. Ele cria uma narrativa onde vocês dois contra o mundo, onde sua dependência mútua é romantizada como amor verdadeiro, lealdade suprema ou compreensão profunda que transcende relacionamentos ordinários. Este demônio também opera através do que poderíamos chamar de desamparo aprendido sistemático, onde o narcisista gradualmente assume responsabilidade por tarefas, decisões e aspectos de sua vida que você é perfeitamente capaz de gerenciar independentemente. Ao fazer isso, ele não apenas cria dependência prática, mas também mina sua confiança em sua própria competência e capacidade de funcionar autonomamente. Você começa a duvidar de sua capacidade de pagar contas, manter um lar, fazer escolhas importantes, ou até mesmo cuidar de sua própria saúde emocional sem a desesperança e suporte constante dele. Jung reconheceria este padrão como uma forma de possessão, pelo que ele chamaria de desgostoso complexo materno negativo, onde aspectos arquetípicos que deveriam facilitar crescimento e independência são invertidos e usados para manter outros em um estado de desesperança infantil perpétua. O resultado é que você se torna psicologicamente menor, menos capaz, menos confiante e menos autônomo, quanto mais tempo permanece sob a influência deste demônio. O aspecto mais trágico do carcereiro da alma é que ele frequentemente consegue fazer você acreditar que sua prisão é, na verdade, proteção, que sua dependência é amor e que qualquer impulso em direção à liberdade e autonomia é ingratidão. Egoísmo ou evidência de sua própria inadequação fundamental. Esta inversão de valores é tão completa que muitas pessoas permanecem voluntariamente nestas prisões psicológicas, mesmo quando as portas estão abertas, porque elas perderam completamente o contato com sua própria capacidade de criar e manter uma vida independente e satisfatória. O sétimo e mais feoroso demônio manifesta-se como o ladrão de alma, uma força psíquica que Jung reconheceria como a mais destrutiva de todas, a capacidade de fazer você perder completamente o contato com sua própria essência autêntica, seus valores fundamentais, sua intuição natural e sua conexão com aquilo que dá significado e propósito à sua vida. Este demônio não apenas rouba aspectos específicos de sua personalidade ou energia, mas progressivamente substitui sua própria identidade verdadeira por uma versão fabricada que existe primariamente para servir às necessidades e fantasias do narcisista. É literalmente um roubo de alma, no sentido mais profundo e espiritual que Jung poderia conceber. Jung compreendia que cada indivíduo possui o que ele chamava de self verdadeiro, uma essência central que é única, autêntica e conectada tanto com nossa individualidade específica quanto com padrões arquetípicos universais que transcendem o ego pessoal. Este self verdadeiro é a fonte de nossa criatividade genuína, nossa bússola moral, nossa capacidade de amor genuíno e nossa conexão com significado e propósito, que vai além de gratificações superficiais ou necessidades egóicas. O ladrão de alma ataca precisamente esta essência central.
criando uma dissociação progressiva entre você e sua própria verdadeira natureza. O processo através do qual este sétimo demônio opera é o mais sofisticado e devastador de todos, porque trabalha não apenas através de manipulação externa, mas através da indução de uma espécie de autotraição interna, onde você gradualmente abandona seus próprios valores, intuição e julgamento em favor de um desgostado self, que é projetado para agradar e apaziguar o narcisista. Este processo é tão gradual e sutil que a maioria das pessoas não percebe que está acontecendo até anos mais tarde, quando elas subitamente reconhecem que se tornaram alguém completamente diferente de quem eram antes do relacionamento começar. O ladrão de alma começa seu trabalho através do que Jung reconheceria como a corrupção da função de adaptação saudável da psique. Normalmente, nossa capacidade de nos adaptar a diferentes situações e relacionamentos é uma força que nos permite nos conectar com uma ampla variedade de pessoas e circunstâncias sem perder nossa identidade central. No entanto, o narcisista explora esta flexibilidade natural, criando demandas por adaptação que gradualmente requerem que você suprima, negue ou abandone aspectos cada vez mais centrais de quem você realmente é. Inicialmente, estas demandas podem parecer sarcásticas ou até mesmo românticas. O narcisista pode expressar preferências por certos tipos de comportamento, aparência ou interesses, que parecem como negociação normal de relacionamento. No entanto, ao longo do tempo, estas preferências se tornam demandas cada vez mais rígidas.